Olá, eu sou Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer informações sobre mais uma aula do curso básico de Espiritismo oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. A aula de hoje será a aula de número 7, onde vamos falar de como o Espiritismo se desenvolveu em nosso país. Eu preparei alguns slides que quero aqui colocar para que assim possamos aproveitar melhor as coisas, as informações que quero aqui trazer. Nesse slide aí, que é o slide título da nossa aula, né, História do Espiritismo no Brasil, tem uma referência ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico psicografou do espírito Humberto de Campos, que foi um escritor aí do início do século XX. Um escritor bastante conhecido, um jornalista, escritor bastante conhecido na época. Então, vamos lá dar início à nossa aula. De início, eu coloco aí nesse primeiro slide 4 grandes expoentes da nossa doutrina. O Kardec, né, que é um espírito francês que trouxe todo o embasamento para a nossa doutrina, ou seja, ele é o codificador ou aquele que trouxe, né, os livros que servem de base para a nossa doutrina. E nós temos aqui também 3 grandes expoentes da doutrina espírita em nosso país. Bezerra de Menezes, que no final do século XIX, início do século XX, ajudou e muito para a expansão da doutrina espírita aqui no nosso país. E logo depois nós temos a figura do Francisco Cândido Xavier, o famoso Chico, e do Edgar Armand, o comandante, aquele que fundou a Aliança Espírita Evangélica. Ao longo dessa aula eu vou trazer informações para detalhar melhor, né, quem foram Bezerra de Menezes, Chico e Edgar Armand. Kardec, nós já comentamos em outras aulas da importância dele, da vida, dos valores e das obras que ele deixou, do bem que ele fez para trazer esse novo conhecimento do plano espiritual. Então hoje nós vamos nos limitar a falar da doutrina espírita no Brasil, como ela surgiu e como ela evoluiu ao longo do tempo. Começo aqui trazendo esse slide, onde nós temos aí um trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde João, o evangelista João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 15, nos traz o seguinte texto que Jesus teria dito: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Bem, eu quis com esse slide aí trazer a nossa consciência, a nossa lembrança que o Consolador, de acordo com a interpretação mais comum desse trecho do Evangelho de João, não é Jesus. Porque Jesus nos diz aí que o Pai nos dará outro Consolador,
Se Jesus é o Consolador do século zero que nos trouxe a mensagem de paz, amor, fraternidade através dos seus evangelhos, e ele fala que o Pai nos dará outro Consolador, então não é Jesus. E aí vem a pergunta: quem é então esse Consolador? Alguns colocam como sendo Kardec, outros colocam como sendo a nossa doutrina, enfim, não é Kardec, porque nesse mesmo trecho ele fala que vai ficar conosco para sempre. Então não pode ser um espírito humano que possa desencarnar, que é para sempre. Então, será que a nossa doutrina eu penso, como alguns, que também não é a nossa doutrina. Na verdade, é o conhecimento da verdade, da existência de um plano existencial, de um plano espiritual. Porque nesse mesmo texto, logo no seu final, ele coloca que esse espírito da verdade, esse consolador, na época em que esse texto foi escrito, o mundo não estava preparado para receber essa informação. Mas que no futuro essa informação será compreendida, porque faz parte da nossa consciência, como está colocada no texto, habita convosco e estará em vós, porque a consciência da humanidade, da consciência coletiva da humanidade, vai estar preparada para receber essa verdade da existência de múltiplos planos existenciais, da existência de um plano espiritual, que nós somos espíritos imortais. No slide seguinte, eu apresento aí a ideia que Jesus seria o governador do nosso planeta e que ele, não contente como a verdade havia sido recebida na França, esse conhecimento do plano espiritual, essa nova doutrina que Kardec nos trouxe, não estava sendo bem recebida e bem divulgada e bem aceita pelos franceses, resolveu migrar essa verdade para o nosso país. De acordo com esse trecho que está colocado nesse slide, que faz parte do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico trouxe psicografando mensagens de Humberto de Campos. Então, de acordo com o texto, Jesus transplantou da Palestina, da região de Israel, para a região do Cruzeiro do Sul, do Brasil, a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos dedicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Então, de acordo com essa informação trazida por Humberto de Campos e por Chico, Jesus seria o governador planetário, um avatar do divino que governa o nosso planeta, e seria decisão dele mudar o foco dessa nova verdade, desse consolador prometido, né, do espírito de verdade ou da verdade, para o nosso país. E por isso hoje a principal pátria cristã onde o espiritismo se difunde e se expande é o nosso país e não mais a França, que surgiu, onde foi o berço da doutrina espírita. Ou seja, foi uma decisão de Jesus. Existem muitas críticas, né, a essa informação trazida por Chico, que Chico, né, na verdade, sofreu
a influência do momento quando esse livro foi escrito, né, da era Vargas, do patriotismo exagerado, da época de ufanismo, né, sem limites, e teria, né, trazido essa informação de uma forma que não é balizada, né, pelo método CUI, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, que eu já coloquei em outra aula. Ou seja, que carece de múltipla constatação essa informação trazida por Chico. Ah, mas tem outros espíritos que trazem isso. Espíritos que vieram depois de Chico, depois desse livro, que conheciam Chico e que, de maneira respeitosa, corroboraram o que Chico trouxe. Mas aí falta múltipla constatação, porque a ideia seria que essa informação seria trazida por outros espíritos de maneira independente a de Chico. Ou seja, espíritos de outras religiões, espíritos que não conhecessem as publicações de Chico, o próprio Chico, de outros países, porque médiuns existem espalhados por todo mundo, em todas as religiões. Então, a crítica mais forte a essa informação trazida por Chico é porque carece, né, de múltiplas constatações. É uma informação que, para ser aceita, é necessário um ato de fé, de confiança no que Humberto de Campos trouxe através de Chico. Então, cada um, né, de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua análise, é livre, cada um de nós espíritas, para aceitar ou não essa informação que Chico nos traz do Brasil sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro do mundo, ou não. Né? Lembrando que a nossa doutrina não é dogmática. Então, o espiritismo no Brasil, ele surgiu de maneira natural, porque o espiritismo, na verdade, quando saiu da França, não veio só para o Brasil. Então, toda a época de Kardec, todos aqueles que viajavam para fora da França, levavam os livros de Kardec, levavam as ideias de Kardec. E esses viajantes, quando vinham para o Brasil, traziam essa novidade. E como Paris era, na época, no final do século XIX, a capital do mundo, francês era a língua nobre, então os intelectuais da época, as famílias mais abastadas, a alta sociedade do nosso Brasil, teve acesso primeiro a essa informação e, com seu poder econômico, seu poder social, né, influenciaram a que outros aceitassem as informações trazidas por Kardec, mesmo sem questionar muito, corroborando na autoridade daqueles que trouxeram a informação. Essa outra informação trazida por Chico é após o século, a década de 30 do século XX. E, como nós veremos, o Espiritismo chegou no Brasil por volta do século, ainda no século XIX, mais ou menos 1860, 1870, já tínhamos pessoas vindo da França trazendo as ideias de Kardec, as informações de Kardec, traduzindo do francês para o português os livros,
né, básicos da doutrina. E essa informação que Chico nos traz já é da década de 30 do século XX. Ou seja, foi o surgimento do Espiritismo no Brasil e a sua expansão se deu de maneira inicialmente natural. Agora, a aceitação do Espiritismo no Brasil e a sua propagação, sua difusão de uma forma maior do que nos outros países, inclusive na França, se deu por aqueles que estavam envolvidos na doutrina, por serem intelectuais e por causa da sua autoridade e formação, influenciaram outros que ou migraram das religiões cristãs, né, para o espiritismo, ou se mantinham como cristãos, como católicos cristãos, ou evangélicos cristãos, e praticavam também a doutrina. Ou seja, mais ou menos como é hoje. Só mudou-se a escala. Então, pegando essa ideia que Jesus seria o governador planetário, e essa ideia de Jesus ser o governador planetário é uma ideia que é compartilhada de espíritos que governam o nosso planeta por outros caminhos evolutivos. Então a gente vê, por exemplo, na teosofia, você tem lá a fraternidade branca, que são compostas por espíritos desencarnados, altamente evoluídos, que, de certa forma, controlam a evolução, né, dirigem a evolução dos espíritos menos evoluídos. E Jesus seria um dos membros dessa fraternidade branca. A gente tem algumas outras religiões cristãs, evangélicas, que colocam também Jesus como ou como sendo o próprio Deus, ou como sendo um avatar de Deus, um representante de Deus, que também controla, né, o nosso planeta. Enfim, essa ideia de Jesus sendo um dos administradores, um dos controladores dos espíritos do nosso planeta, não é uma ideia que nasceu na doutrina espírita. Chico só trouxe essa ideia para dentro da doutrina. A teosofia trouxe essa informação, por exemplo, no final do século XIX. O Chico, na década de 30, que trouxe, né, para essa informação de Jesus como governador para a nossa doutrina. Isso é fato? De novo, vai da consciência, da capacidade que cada um de nós tem de entender os fatos. É um ato de fé. Então, partindo do princípio que Jesus é o governador ou um dos espíritos governantes do nosso planeta, ele coloca para Ismael, que é o filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão com uma escrava, depois veio Isaac e aí Ismael, para não ter que reivindicar, o Abraão, para não correr o risco de ter briga entre os irmãos e um filho de uma escrava de repente ficar como primogênito, ele mandou Ismael embora para que Isaac pudesse ter a progenitura, que era o seu filho de sangue, com a sua esposa que não era escrava. Ismael, então, né, perambulou pelo mundo e depois, como espírito, foi encarregado, então, por Jesus, né, para ser esse coordenador, esse dirigente local em nosso país. Então, Ismael manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. De novo, acreditar que Ismael é o espírito emissário
encarregado por Jesus de difundir o evangelho, né, de controlar os espíritos encarnados no Brasil para difundirem, fazerem o Brasil ser a pátria do evangelho, é ato de fé. Né? Então, não tem certo ou errado. É uma informação doutrinária, mas que pode ser contestada por outros espíritas. Então, nós não podemos simplesmente dizer que isso é fato ou não. Alguns acreditam que Jesus é o governador do planeta, que o Brasil é a pátria do Evangelho, que Ismael é o espírito responsável pelo nosso país. Outros espíritas não acreditam nisso. Acreditam que houve aí uma mistificação, uma má interpretação do que foi trazido por Humberto de Campos. Fica a critério de cada um. Bem, agora falando de fatos históricos, que são comprovações científicas, que não é teologia. Porque tudo aquilo que não se pode comprovar via ciência, via história, via arqueologia, via estudos linguísticos, via antropologia, é teologia. É ato de fé. Bem, como história, está documentado, tem-se que Luiz Olímpio Teles de Menezes, morador da Bahia, foi o primeiro a organizar sessões espíritas em nosso país, 1865. Então era um comerciante, um fazendeiro, um homem culto, letrado, que viajava bastante, e ele que trouxe então de Paris os primeiros livros em francês da codificação. Ele traduziu diversos trechos desse livro e que ele utilizava nas sessões mediúnicas, nas sessões espíritas que ele mesmo patrocinava em sua residência, na sua fazenda. Ele também fundou o primeiro jornal espírita do Brasil em 1869, Ecos do Além Túmulo. Reparem, né, então, que a primeira casa espírita oficial não nasceu no Rio de Janeiro. Na verdade, a primeira casa espírita nasceu, né, as primeiras sessões espíritas foram executadas na Bahia. Sendo mais fiel à história, a primeira casa, o primeiro local regular de sessões espíritas foi no Rio de Janeiro. Mas na Bahia, onde se houve reuniões espíritas de maneira não regular, mas teve essa primazia, né, de lá surgir a doutrina em nosso país. E 10 anos depois, em 1075, começou então a ter essas informações divulgadas também no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, primeira edição do Livro dos Espíritos, totalmente em português, né, surgiu. E foi através dessa edição que Bezerra de Menezes surge na história da nossa doutrina. Ele ganhou o livro e, ao ler esse livro, para ele fez toda a diferença. Em 1883, a Amélie, que era a esposa de Kardec, ela cedeu, né, os direitos de publicação dos livros de Kardec para que pudessem ser difundidos sem nenhum ônus. Limarie,
que era o sócio dela nessa entidade, onde a livraria fazia parte, dessa sociedade espírita, onde a livraria fazia parte, oficializou isso para a FEB em 1897. Apesar que já estava isso, né, informalmente liberado pela Amélie. Lembrando que a nossa FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira, foi fundada em 1884, um ano só após a Amélie encerrar as atividades da livraria e, com isso, não ter mais edições dos livros, né, da codificação, lançados pela Amélie. Mas só em 97, ou formalmente, isso foi liberado para não se pagar direitos para a Kardec ou a sua família. Aqui o testemunho, né, que Bezerra nos dá de quando ele leu o Livro dos Espíritos. Deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como eu não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora a Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Porque, de fato, Bezerra ele era um médico e ele não lia só a Bíblia. Ele era um cristão praticante, mas não lia só a Bíblia. Ele lia livros, né, de outras correntes, até de teosofia. Então, ele leu o Livro dos Espíritos e a sua surpresa que fez toda a diferença, como ele mesmo relata. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo como se tivesse, se diz vulgarmente, de nascença. Ou seja, ele já estava tão familiarizado no seu íntimo com os conceitos, com as informações, com as verdades que o Livro dos Espíritos trouxe de forma materializada, que ele leu e entendeu o que estava ali escrito com uma facilidade muito grande. E a partir então, né, dessa leitura, ele começou a divulgar a doutrina espírita e, junto com outros amigos, ele foi um dos fundadores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em 1884. Teve bastante resistência, principalmente da religião católica, né? Mas isso, com o tempo, com a ajuda de Dom Pedro também, que tinha uma mente bastante aberta, Dom Pedro II, isso foi vencido, essas dificuldades iniciais, e a doutrina, então, se propagou não só pelo Rio de Janeiro, como também por São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Esses 4 estados, então, começaram a pipocar, principalmente nas capitais, locais onde se praticava sessões espíritas, encontros espíritas de estudo e também sessões mediúnicas. Então, em 16 de agosto de 86, Bezerra de Menezes proclama em discurso emocionado no Salão da FEB, diante de 2.000 pessoas, sua conversão ao espiritismo. Então, ele oficializa aí como sendo um espírita. Ou seja, até essa data, ele era daqueles que era espírita, mas também era católico. Ou seja, era um cristão católico que ia na igreja normal e
só em 86 que ele assumiu, né, de fato, que a sua religião era o espiritismo e não mais o catolicismo. Ele também funda o jornal e se torna também presidente da FEB nesse mesmo período. Depois da proclamação da República, na nova Constituição que entrou em vigor, o curandeirismo e todas as práticas de magia foram condenadas, né, explicitamente na Constituição. E aí houve no início uma certa perseguição, até que Bezerra de Menezes, que era um político também, conseguiu, negociando, influenciando, que a doutrina espírita fosse aceita, né, como uma religião e não como uma seita que praticava bruxaria. E para acalmar as coisas, né, e o espiritismo poder seguir seu rumo sem perseguições, em 1894 ele aceita ser o presidente novamente da FEB, porque por causa da perseguição por lei e também por aqueles que pregavam um espiritismo científico, ao contrário de Bezerra de Menezes, que pregavam um espiritismo mais voltado à religião, só Bezerra de Menezes seria capaz de unir essas duas vertentes pela sua capacidade de diálogo, né, de capacidade de direção, de unir o espiritismo de uma forma que essas duas visões diferentes pudessem conviver de maneira pacífica. E foi então Bezerra de Menezes que trouxe essa visão mais religiosa para a doutrina espírita. Porque se não houvesse o Bezerra de Menezes, provavelmente aconteceria no nosso Brasil o mesmo que aconteceu na França e na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? A visão científica, materialista, positivista, iria acabar fazendo com que a doutrina espírita ficasse reduzida a pequenos grupos que se encontravam de maneira informal para estudar os livros de Kardec, mas que de forma prática não levaria essa informação para as demais pessoas e nem se preocuparia com a prática, né, do cristianismo primitivo, que é a ideia que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo e que Bezerra de Menezes também viu. Ou seja, que a ideia da doutrina espírita é permitir uma prática religiosa, uma prática de conexão com o divino, com o Criador, com os bons espíritos, de maneira racional, praticando uma fé raciocinada. Mas para isso, né, nós precisamos da ciência e da filosofia para que essa prática religiosa fique livre de dogmatismos, de mistificações, de achismos, de idolatrias, enfim, tudo aquilo que normalmente acaba trazendo posições radicais, como a gente vê muito hoje em diversas religiões, onde com a visão curta, os praticantes de uma determinada religião veem todas as outras religiões como opositores,
como caminhos errados. E a nossa prática religiosa, como está baseada em razão, uma fé raciocinada, em ciência e filosofia, ela pode florescer, permitir uma prática de conexão com a boa espiritualidade de uma maneira mais solta, mais livre, mais amorosa. E assim, com essa prática, ficando muito similar a essa prática religiosa, à prática que era feita nas primeiras, né, comunidades cristãs. É uma prática sem hierarquias, sem ritos, sem liturgias, simplesmente aonde se estuda os ensinamentos de Jesus, aonde procura se melhorar, se refinar em espírito e aonde se procura amar ao próximo de forma prática, praticando a caridade. Bem, Bezerra, né, sofreu muito. Existe lá na nossa pasta do Drive um filme onde conta, né, de uma maneira meio romântica a vida de Bezerra de Menezes, mas dá para a gente ter uma boa ideia das dificuldades que ele teve como presidente da FEB, como espírita praticante, como político que era. Ele, às vezes, até com prejuízo da sua família, ele se doava ao próximo. Então ele praticava medicina de maneira gratuita, na sua própria casa até. Ele usava um tempo que ele podia usar para sua família, para poder ajudar o próximo. Então, apesar desse amor materializado na forma de caridade, ele sofreu muitas perseguições por causa de não só de religião, mas também de outros interesses de pessoas que até espíritas que queriam, né, o status que ele tinha como presidente da FEB, ou como um dos diretores da FEB, ou então aquela visão, né, de bonzinho. E é uma coisa que nós precisamos nos preocupar muito hoje. Nós precisamos sermos bons e não parecermos sermos bons. E é a coisa que cada um de nós tem que ter essa preocupação. Senão a gente acaba fazendo as coisas, ajudando ao próximo, indo na casa espírita, para que as pessoas tenham uma boa visão de nós. Mas o que importa, na verdade, é no nosso interior, na nossa consciência. Nós temos que sermos bons de verdade, não parecermos sermos bons. Então, se eu vou numa casa espírita simplesmente me sentindo obrigado a ir, porque eu preciso praticar a doutrina, então eu vou porque me sentindo obrigado, aí tá errado, nós não estamos entendendo a coisa. A coisa tem que ser feita com amor, de verdade, com verdade. Então, aconselho a que todos, né, procurem, né, informações sobre a vida de Bezerra de Menezes, que realmente é inspirador. É uma boa referência de uma pessoa boa, de um espírito bom, que nós podemos ter na nossa caminhada evolutiva. Em sua homenagem, a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, colocou ele, né, como mentor, como patrono. Então, o patrono da FESP, né, é Bezerra de Menezes. Bem, além de Bezerra de Menezes, nós tivemos outros grandes vultos. Nesse slide aí eu estou colocando o Barçanufo, o
o Chico, e outros, né, que também nos ajudaram muito na divulgação e ajudam, né, porque ainda estão vivos, ainda divulgam a doutrina espírita no nosso país, né? Ou de maneira direta, através do seu trabalho, das suas palestras, ou através dos seus livros de origem mediúnica. Então aqui eu trago, né, informações, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que viveu no início do século XX, né? Ele viveu pouco tempo, morreu por doença, não era de espírito de nascença. Ele, da mesma forma que o Bezerra de Menezes, teve acesso ao Livro dos Espíritos, e na leitura do Livro dos Espíritos ele mudou, né, toda a sua forma de vida. Ele foi um grande divulgador da doutrina espírita na região de Minas Gerais. Ele foi um grande médium, tanto de efeitos físicos como também de cura. Ele não deixou nada escrito, ele não psicografou nenhum livro, pelo menos em vida, né? Existem alguns livros poucos conhecidos que supostamente ele, como espírito, escreveu através de médiuns, mas dele em vida ele não escreveu nenhum livro. E ele marcou muito pelo seu trabalho de divulgação da doutrina espírita e pelas suas capacidades mediúnicas. Nós temos o Chico, que também já é falecido, mas que trouxe uma contribuição muito grande através dos seus mais de 400 livros, muito questionado também, não na questão moral e ética dos livros, mas na questão doutrinária. Ele, até para se abster de críticas mais ferrenhas, e ele diz que se algo dos livros que ele trouxe através de psicografia fosse antidoutrinários, de alguma forma fossem contra Kardec, que valia o que Kardec trouxe, não o que ele estava trazendo. Sim, os seus livros carecem de múltiplas constatações, existem diversos erros, tanto históricos como científicos, em diversos livros deles. A gente não deve procurar tapar o sol com uma peneira, mas são livros de grande valor. Toda a série de André Luiz vale a pena ser lida, mas com esse filtro da razão, né, procurando sempre analisar os olhos da ciência, da filosofia. Os livros de Emmanuel, principalmente os romances, são inspiradores, são livros com bastante informação útil, alguns também com problemas de validação histórica, mas vale a pena ler. Eu gosto muito dos livros de Emmanuel, apesar de ser uma leitura difícil, por causa do vocabulário, mas a despeito de problemas históricos e científicos, nós precisamos ler de maneira bastante crítica para aproveitar aquilo que nos serve, que a nossa consciência nos deixa acatar, e aquilo que nós não entendermos ou não concordarmos, a gente
coloca à parte, mas isso não invalida a qualidade da obra de Chico. Ele, na verdade, pela sua infância difícil, por ter vindo de uma família cristã, por viver numa época onde o fanismo imperava, os seus livros estão recheados de textos que a gente pode criticar. Mas vale a pena ler os livros de Emmanuel, ler os livros de André Luiz, principalmente desses dois espíritos, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Repito, tem erros históricos. Por exemplo, quando ele fala de Paulo e Estevão, é um livro sensacional, vale a pena ser lido, mas tem erros que não batem com a ciência, ou seja, a história conhecida e comprovada pela arqueologia, por estudos linguísticos, pela antropologia, não corroboram o que ele traz, as informações que ele traz. A própria, por exemplo, a carta aos Hebreus, que ele fala, hoje sabe-se que não foi Paulo que escreveu, e no livro traz como se Paulo tivesse escrito essa carta. Dei um exemplo aqui, mas existem outros, mas vale a pena ler o livro. O livro eu li o livro a primeira vez em 2 dias, e é um livro grosso, um livro de mais de 400 páginas. Então vale a pena ser lido. E eu já li uma segunda vez esse livro, e vocês vão ler esse livro, quero ler esse livro de novo com vocês. Então vale a pena ler o livro. De André Luiz também, a série Nosso Lar vale a pena ser lida, apesar das críticas, até com informações antidoutrinárias que aparecem em alguns trechos, mas enfim, é um autor que não podemos nos abster de ler, né? Fora os livros de conteúdo ético-moral que trazem mensagens, informações profundas. Divaldo, principalmente a sua série psicológica, né, de psiquiatria e psicologia, vale muito a pena ler-se. Também existem questionamentos com relação a algumas informações que ele traz, mas ele é vivo ainda. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, você vai encontrar com facilidade palestras dele no YouTube. Ele é um homem de 90 anos, mas de grande importância para a expansão da doutrina, para a divulgação da doutrina espírita. Então, no nosso Drive mesmo, existem vários vídeos que eu coloquei dele que vale a pena ser lido. Sempre com esse olhar crítico da razão, da fé raciocinada, né, da contraposição com a ciência, com a filosofia, né, da gente poder ler com um olhar crítico. Nós temos que lembrar que nossa doutrina não tem dogmas, nós não praticamos idolatrias, nós não veneramos espíritos que aqui estiveram, porque todos, inclusive Divaldo, inclusive Chico, inclusive Barçanufo, são espíritos em evolução. Pela obra e pelo trabalho que deixaram, com certeza, Divaldo e Chico são espíritos muito mais evoluídos, né, muitos acima da média em termos de evolução ético-moral. Mas são espíritos de evolução, não são espíritos puros. E o que eles trazem, o que eles são intermediários, são informações, são verdades, são visões de outros espíritos, que também não são donos da verdade. Nós temos sempre que ter esse olhar crítico, para nós não sermos idólatras, para nós não ficarmos propagando falsas verdades, para nós não sermos dogmáticos. Bem, e Edgar Armon? Edgar Armon, também falecido. Então, desses 4 médiuns aqui, né, Barçanufo, Divaldo, Chico
e Edgar Armand, só o Divaldo Franco que ainda é vivo, né? Barçanufo, início do século XX, já faleceu, viveu com menos de 40 anos. Chico, né? Ele morreu velhinho, com mais de 90 anos, mas já é falecido, né? Morreu no início desse século. E o nosso Edgar Armand, o comandante, faleceu também na década de 80, mas deixou também um grande trabalho, né? Ele tem, quem quiser conhecer melhor a vida de Edgar Armand, tem esses dois livros, né, do Edelson, no Tempos do Comandante, e do seu filho, né, Ismael Armand, que escreveu também uma biografia do pai. Dois livros, então, que a gente, né, pode conhecer, ter uma ideia melhor do trabalho feito por Edgar Armand. Edgar Armand foi militar, mas ele foi reformado, foi para a reserva, né, se aposentou cedo, por causa de um acidente que ele teve. Então, com 40 anos, ele já era reformado. Então, ele pôde se dedicar ao espiritismo. Era um estudioso, né? Então, estudava teosofia, maçonaria, religiões orientais, né, como hinduísmo, budismo, e quando conheceu a doutrina, também ficou apaixonado, da mesma forma que ficou o Barçanufo, da mesma forma que ficou o Bezerra de Menezes, e aí ele dedicou-se o resto da sua vida, né, para a divulgação e o trabalho em cima da doutrina espírita. Ele, quando entrou para a doutrina espírita, já existia a FESP, mas ele, quando começou a frequentar a FESP, que fica ali no viaduto Ana Paula, ele se apaixonou pela doutrina e, pelo seu conhecimento, pela sua formação, rapidamente, né, ganhou status de palestrante, de grande trabalhador, diretor, e começou, né, como ele tinha tempo, a se envolver de maneira bastante íntima com os trabalhos da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita aqui em nosso estado. Ele organizou as sessões mediúnicas, padronizou as sessões mediúnicas, o atendimento espiritual, porque até a década de 40 do século passado não existia um padrão de atendimento. Então, dependendo da casa espírita que você fosse, você recebia um determinado tipo de atendimento, de tratamento. Não havia uma padronização na formação, e ele tem esse mérito de ser uma pessoa altamente sistemática, que então padronizou, sistematizou todos os cursos, né, o curso de básico de espiritismo, o curso de espiritismos avançados, cursos mediúnicos, cursos de passe, de forma que todos aqueles que passavam pela Federação Espírita de São Paulo tinham uma formação padrão. Então, as casas espíritas mandavam os seus médiuns, os seus trabalhadores, para a FESP, para receberem o tratamento, para trabalharem de maneira padronizada nas respectivas casas espíritas. E tudo isso começou no início da década de 40, quando ele começou a frequentar a Federação Espírita. Em 1950, ele criou a Escola de Aprendizes do Evangelho. Ele, influenciado, ajudado, auxiliado por espíritos mentores, como Ismael, que já coloquei aqui, é o espírito encarregado por Jesus de fazer com que o nosso país seja a pátria do Evangelho, e também por Razim,
o seu mentor espiritual, seu mestre espiritual, ele então foi encarregado de criar a escola de aprendizes do Evangelho. Então ele já tinha organizado todo o trabalho e formação dos cursos da federação, mas não tinha ainda um curso, uma escola que fosse iniciática. Existiam cursos conteudistas, né? E como curso de passes, como curso mediúnico, como curso básico de espiritismo, mas não tinha ainda uma escola iniciática, onde além do conteúdo formador tivesse um conteúdo transformador. E aí então nasceu a Escola de Aprendizes do Evangelho, a EAE, né, como é conhecida. Esse foi o mérito. Então a Escola de Aprendizes do Evangelho, que existe até hoje, nasceu em 1950 na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele também ajudou a fundar a USE, né? Então, no primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, em 1947, só tinha a Federação Paulista. Ele organizou, foi um dos fundadores da União Espírita para que pudesse abarcar aquelas casas espíritas que tivessem dificuldade de frequentar, por causa da distância, por causa do tempo, a federação. Mesmo porque a federação estava muito focada na questão da formação, e até hoje é assim. Enquanto que a USE é mais focada ao trabalho mediúnico. E até hoje é assim. Tá? Então nós temos aí, em 5 de junho de 1947, a fundação da USE, no primeiro Congresso Espírita. Nós temos em 36 a fundação da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, pela ordem, primeiro veio a FESP, né? Pela ordem, primeiro veio a FEB, lá no Rio de Janeiro, em 1884. Depois veio a FESP, em 1976. Depois a USE, em 1947. E, por último, a Aliança Espírita Evangélica, em 1973. E vocês já vão entender por que nasceu a Aliança Espírita Evangélica em 1973. O curso que nós estamos fazendo, o curso básico de Espiritismo, ele está sendo oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos, que está conectado à Aliança Espírita Evangélica. Ele não está conectado, vinculado à FESP? Não. À USE? Não. Então nós encontramos casas espíritas por todo o Brasil que estão conectados à Aliança Espírita Evangélica. A USE, vocês vão encontrar casas espíritas conectadas à USE pelo estado de São Paulo. Vocês não vão encontrar casas conectadas à USE no Paraná, por exemplo, ou no Rio de Janeiro. Como na FESP, você só vai encontrar casas espíritas também do estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Mas são só organizações de apoio às casas espíritas diferentes, com focos diferentes. Não são casas que são concorrentes, que competem para ver quem tem mais casas associadas. A FESP tem um foco mais na formação, no estudo da doutrina. Já a USE tem um foco mais no trabalho mediúnico. E a Aliança Espírita Evangélica tem um foco mais na reforma íntima, no crescimento espiritual individualizado de cada um. Mas todas elas existem, em todas as casas, independente de qual está conectada, a gente
têm atendimento espiritual, com passes, com tratamentos, todas têm cursos, todas têm assistência social, feita àqueles mais necessitados. O grande diferencial, ao meu ver, da aliança é a questão da padronização. Uma casa ligada à aliança, você, em qualquer parte do Brasil, ou até fora do Brasil, porque existem casas conectadas à aliança na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Argentina, Peru, Chile. Como é tudo padronizado, né, pela secretaria, então, se você frequentar uma casa dela, você não vai estranhar a forma de trabalho, a forma de atendimento, a forma dos cursos, né? Inclusive, se você é trabalhador de uma casa em São Paulo e mudar de estado, procurar uma casa ligada à aliança, os cursos são válidos, a forma de trabalhar é a mesma, porque existe um padrão na formação dos trabalhadores, na forma de se trabalhar, na forma de se ensinar, na forma de se praticar a religião espírita, né? Enfim, todas elas têm a base doutrinária de Kardec, todas elas aceitam de uma forma maior ou menor aquilo que foi acrescentado à doutrina espírita, seja por Divaldo, por Chico, por Edgar Armum, né? Umas mais, outras menos. Por exemplo, Edgar Armum, na USE e na Federação Brasileira, ele é pouco estudado. Já o Divaldo é muito estudado na USE, mas pouquíssimo estudado, por exemplo, na Aliança. O Chico, né, é estudado na Aliança, mas o Edgar Armum é mais ainda na Aliança. Enfim, são só formas diferentes de se trabalhar. Um trabalhador de uma casa conectada à USE, se ele for trabalhar numa casa conectada à Aliança, ele vai ter que se preparar, se adequar, fazendo cursos, porque a forma de dar um passe, a forma de se trabalhar é diferente. Existe uma adaptação aí para ser feita. Então, a EAE tem esse diferencial, a Escola de Aprendiz do Evangelho. É uma escola iniciática, é um caminho iniciático, né? Onde o aluno passa por ritos iniciáticos, por pontos onde ele assume compromissos mediante capacitação, mediante validações que ele faz a si próprio e ao universo que ele cerca de maneira prática. Depois, ao longo do curso, a gente vai dar mais detalhe, né, sobre a Escola de Aprendiz do Evangelho. Mas é uma escola iniciática composta por graus, de uma forma muito parecida com outros caminhos iniciais que a gente encontra por aí, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, como a gnose, só que com foco bastante cristão, aonde procura-se de maneira prática se reformar, se refinar em espírito, né, mas praticando o amor, a caridade. Então, como eu já coloquei, a escola foi criada em 1950. Nasceu na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Edgar Armum foi o primeiro aluno dessa turma, porque ele fez questão de se matricular junto com os alunos. Ele trabalhou na federação até 1967. Aí ele se afastou, porque já estava idoso, com a saúde bastante debilitada, mas os seus alunos fundaram outras casas espíritas. Isso é bastante comum. O aluno, depois que termina a escola de aprendiz do Evangelho, como uma forma de exercer o discipulado, fundarem casas espíritas para
realizar trabalhos, para divulgar a doutrina. O que aconteceu foi que existia uma dificuldade muito grande das casas espíritas de conseguirem trabalhadores e de treinar as pessoas que queriam, né, se aprofundar na doutrina espírita. Ou seja, quem queria fundar uma casa espírita, essa pessoa tinha o conhecimento porque fez o curso da Escola de Aprendiz do Evangelho na FESP. Mas como conseguir trabalhadores? Ela tinha que convidar colegas, amigos de turma, para trabalharem com ela no atendimento espiritual, assistencial. Só que existia o problema da distância e do tempo. Então era bastante complicado, porque você tinha que convencer as pessoas locais a se dirigirem à federação para fazerem cursos, se prepararem para trabalhar na casa espírita. E aí, procurando Edgar Armon, ele sugeriu então que fundassem, né, formassem uma aliança entre as casas espíritas, aonde os cursos fossem padronizados, aonde houvesse intercâmbio de trabalhadores, de palestrantes, de expositores, aonde os trabalhos também fossem padronizados. Então, fundou-se, né, a Aliança Espírita Evangélica. Está aí essa foto de Edgar Armon já bastante idoso. E a partir então dessa fundação, começou-se então, inicialmente com 6 casas espíritas, a expandir o trabalho, a doutrina espírita por todo o estado de São Paulo e mais tarde por todo o Brasil e até fora, como já coloquei. Armon, né, na Escola de Aprendiz do Evangelho, ele trouxe, além do conhecimento básico da doutrina espírita, de acordo com os livros da codificação, ele também trouxe bastante informações inspiradas por Razim, por Ismael, oriundos, né, dos seus estudos, das suas experiências, de outros caminhos, como principalmente da teosofia e das religiões orientais, como hinduísmo e budismo. Então, em 73, né, houve-se então a formação, né, da Aliança Espírita Evangélica. As casas funcionam de maneira independente. Cada casa pode eleger então seus presidentes, seus diretores, só que os cursos oferecidos pelas escolas é padronizado. Então tem um programa padronizado de trabalho, uma forma padronizada de atendimento ao público e uma forma padronizada com programas pré-definidos, de forma que um aluno que fez um curso numa casa espírita, vinculada à Aliança Espírita Evangélica, aprende as mesmas coisas que um aluno que fez numa outra casa espírita. E assim, então, o intercâmbio entre as casas espíritas fica mais fácil, que ocorre até hoje, de um expositor de uma casa poder dar uma palestra ou uma aula em outra casa, porque é tudo padronizado. De um trabalhador em trânsito, por viagem, de repente, poder trabalhar numa outra casa, porque tem o mesmo preparo, a mesma forma de trabalho. O lema da Aliança Espírita Evangélica diz muito sobre tudo que eu estou colocando, né? Confraternizar para melhor servir. Ou seja, as casas se unem e padronizam a forma de trabalhar para melhor servir a doutrina espírita, tanto na divulgação dos ensinamentos espíritas, como no trabalho caridoso. A Aliança Espírita Evangélica, então, é composta pela padronização da assistência espiritual, que é na recepção e atendimento dos assistidos, daqueles
do público que frequenta a casa espírita, então a forma de recepcionar, a forma de dar um passe, a forma de fazer a palestra, a forma de fazer o tratamento. Isso é padronizado em todas as casas ligadas à Aliança Espírita Evangélica. A Escola de Aprendizes de Evangelho é um curso padronizado com programa fixo que tem por objetivo a transformação do ser e não simplesmente fornecer informações doutrinárias, também mas a prioridade é que a pessoa se transforme, se melhore. Curso de médiuns padronizada, que permite então a padronização dos trabalhos mediúnicos, e ainda, né, programas para evangelização infantil e mocidade espírita, para para aquelas crianças e para aqueles jovens já começarem a ter contato com a doutrina espírita e se familiarizar, né, com a forma de trabalho e atendimento ao público. E é isso, né? Espero que tenha ficado claro, então, para todos, que, independente da Casa Espírita estar conectada à Federação Brasileira de Espiritismo, a FEB, ou a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ou a USE, né, a União Espírita do Estado de São Paulo, ou a Aliança, né, Espírita Evangélica, todas elas possuem um núcleo comum, que é a doutrina que Kardec codificou. Todas elas visam, então, o trabalho de assistência espiritual, todas elas visam a formação de pessoas melhores com uma prática religiosa livre, né, de dogmas, de ritos, de mistificações, de falsas verdades. O mudo é o foco. Né? Então, no caso da Aliança Espírita Evangélica, o foco é o ser. Que cada um de nós, né, possa se melhorar. E isso, né, nessa melhora, inclui-se a doação, o servir ao próximo. Não só isso. Ou seja, o foco não é só informação. O foco também é se melhorar e servir ao próximo. E é isso. Esse é o conteúdo da aula 7. Desejo a todos uma grande semana, com uma boa saúde. Até o nosso próximo encontro. Até mais.